Só vai pegar. Isso aqui dói. Só nasci, só quer pegou. Bandeira na praia, isso aqui te dói. De roupa preta e armados com paus e socos ingleses, moradores de Copacabana declararam guerra contra assaltantes no bairro da Zona Sul Carioca. Da resposta imediata que a população está procurando para a violência que ela também sofre, né? Para os assaltos que ela sofre. Isso é uma explosão, uma combinação da falta de segurança, da falta de projeto de segurança, mas também com um índice de desemprego alto na cidade, com uma cidade que tem sido palco desse bolsonarismo também radical, da distribuição de armas. Então toda essa cultura da violência, são muitos aspectos, né? Não dá para a gente falar dessa situação olhando só de um ponto de vista. O sentimento generalizado de revolta atingiu uma espécie de clímax depois de um empresário de 67 anos levar socos e pontapés até desmaiar. O Marcelo Benchimol foi espancado depois de tentar ajudar uma mulher que estava sendo assaltada. Ele falou para o jornal o Globo sobre essa agressão. Eu estava indo na academia e vi 10 metros uma moça sendo atacada, ou eu fujo ou ajudo e por ajudar. E aí começou a padaria, eu até me desvencilhei, mas depois, por último, um rapaz me deu um soco por trás, eu estava de óculos enterrou no rosto, e aí eu desmaiei. Depois só fui acordar, estava na UPA, me levaram um celular. Fazer justiça com as próprias mãos não é novidade no Brasil. Em 2015, um homem foi amarrado num poste e espancado até a morte por pedestres em São Luís, no Maranhão, depois de praticar um assalto a uma loja da região. Em 2017, 2 homens tatuaram a testa de um adolescente à força, com as palavras ladrão e vacilão, depois de uma suposta tentativa de roubo em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Em 2018, outro caso. Um homem foi preso a um poste depois de espancar uma idosa em Belo Horizonte, Minas Gerais, numa tentativa de assalto. Esses casos são tão variados quanto frequentes, mas cometer crimes para punir crimes não é a lógica da justiça num país democrático e livre. Sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre os que se denominam, né, se autodenominam justiceiros de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu vou conversar com o jornalista Edu Carvalho. Edu, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao ICL ou em Detalhes também, querido. Obrigado, Gabi, obrigado a toda a equipe. Vamos lá. Bom, eu vou dar um contexto aqui, mas acho que vale a pena a gente dizer que essa não é uma situação exatamente nova. Ela já aconteceu outras vezes, diversas vezes, não só no Rio de Janeiro, mas o que está acontecendo agora é que os moradores lá do bairro de Copacabana, né, que é uma área nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro, estão se mobilizando em grupos de WhatsApp para organizar espancamentos, né? Eles chamam de caçar bandidos, caçar criminosos. Essa região, ela teve um aumento de roubos e de furtos também. Não é também uma novidade isso, exatamente, mas estão fazendo uma mobilização para ir atrás dessas pessoas e fazendo isso à margem das autoridades e da justiça. Primeiro, eu queria que você falasse, por favor, sobre como isso já aconteceu outras vezes, né? Até estava lendo aqui uma reportagem bastante antiga do El País, mostrando sobre como em 2015, agosto de 2015, uma política estava barrando os negros e pobres nas praias do Rio de Janeiro, né? Porque no final do ano, normalmente, essa região fica mais cheia, acontecem assaltos, arrastões, e muitas vezes esses jovens, porque normalmente é o jovem negro, né, que é alvo da polícia, muitas vezes eles são alvos desses agentes sem nem mesmo ter feito nada, né? Então, assim, a gente sabe que é um estereótipo que acontece já há bastante tempo. Então, eu queria te ouvir a respeito disso, por favor.
Gabi, é muito importante a gente começar fazendo essa explanação, né, do passado. É sempre bom a gente olhar para trás, né? Você trouxe aí 2015, eu vou dar um salto de 3 anos e vou falar rapidamente de como era o cenário em 2018. Porque se a gente for pegar o que aconteceu em 2018, também por uma onda, e aí eu vou usar entre aspas, onda de violência criada justamente nos bairros mais nobres da cidade do Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, Copacabana, bem ali no mês de fevereiro de 2018, por conta desse argumento, dessa prerrogativa de uma onda muito assustadora de violência, a gente viu no Rio de Janeiro ter a decisão de uma intervenção militar na segurança pública. Os agentes de segurança pública passaram a ser os agentes das Forças Armadas. E aí, já que você trouxe os dados, é só para a gente dar a dimensão de como é que está aquela região agora, né, em termos de violência armada, para a gente destrinchar um pouco mais. Porque se a gente pega de 2016 a 2023, o número de baleados no Grande Rio, Copacabana está em 45º lugar. Sobre o tiroteios, Copacabana está em 12º lugar na série histórica, em 51º só nesse ano. Gabi, é claro que nesse momento não tem como falar que não acontece problemas em Copacabana. Assim, sempre aconteceu problemas em Copacabana. Isso é mais do que óbvio. Assim como as decisões sobre as unidades de polícia pacificadora, assim sobre a intervenção, assim sobre as GLOs e a Força Nacional. Não há nenhum amparo nos dados, ou mesmo diagnósticos e também evidências que legitimem uma decisão mais austera sobre a segurança pública para a resolução desse problema que é eminente. Assim, só que eu falando aqui, 2018 eu citei, você trouxe 2015, isso acontece todos os dias, todos os anos, com o passar de todos os governos. Também cabe do nosso lado, comunicadores, essa reflexão, né? Porque a gente precisa, se a gente não contextualiza essas informações, a gente acaba aumentando esse pânico e validando, de fato, esse pânico de que há uma onda de violência muito forte, de que algo precisa ser feito, e a gente sabe muito bem, né, que infelizmente no tocante à segurança pública, todas as decisões passam a ser muito urgentes, sem nenhum embasamento, sem nenhuma correlação com os dados, sem nenhum tipo de inteligência, que é o que a gente espera dessas instituições. Então você vai ver, né, a sociedade civil também encampando uma responsabilidade que não é sua, porque quer fazer justiça com as próprias mãos e ao mesmo tempo acaba vitimando, pode vitimar pessoas que são inocentes. Veja, numa situação como essa, de uma onda crescente, também nos números em relação à população em situação de rua, sobretudo no bairro de Copacabana. O que inibe uma pessoa em situação de rua ser vitimada, ser violentada com essa prerrogativa de então, estamos fazendo a justiça com as nossas próprias mãos? Ela é uma pessoa que me apresentava periculosidade, estava deitada no meio da rua. Qual é a validação que a gente tem de que essas pessoas são de fato criminosos, que têm atuado nessa região e mais, que são ligados ao tráfico, que são ligados ou moradores de favela? Por exemplo, é muito claro para mim, quando começa a acontecer isso, Gabi, eu fico com um pânico enorme, porque eu tenho, infelizmente, as características que definem essa vida muito curta no país e também definem aquele que vai ser o alvo e que vai apresentar perigo a outra pessoa. E essa pessoa sempre, a outra, é alguém que não é negro, ou seja, é um branco. Vamos lá, se eu descer de um prédio no bairro de Copacabana, de chinelo, short e camiseta, se eu estiver andando 10 da noite, o que me livra de ser pego por algum desses justiceiros, cometendo justiça com as suas próprias mãos, né? Legitimando ainda mais essa violência, né? Porque utiliza-se desse ideal de que a justiça está sendo feita, também bebendo da mesma fonte, que é usando da violência. Quando a gente, na verdade, deveria cobrar das autoridades e das instituições mais ação. Então, é um momento que me assusta muito, porque já aconteceu pouco, eu via, enquanto a gente estava aqui preparando, eu vi mais cedo hoje uma pessoa que era um ambulante na praia de Copacabana, a praia mais famosa do país e a praia mais famosa do mundo, ser violentado justamente por esse grupo que agora tem tocado terror ali no bairro, aumentando ainda mais essa esfera de pânico que cobra. E aí, é claro, só para fechar, se fosse em qualquer outro bairro, de qualquer outra cidade ou estado do país, essa grita, esses ânimos não estariam tão exaltados, né?
A gente está falando de um dos bairros mais conhecidos do país, um dos bairros mais caros do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. É um bairro da Zona Sul, onde, né, a gente sabe, né, que o CEP importa muito para qualquer decisão, já que aqui moram as pessoas que decidem o que vai acontecer na cidade, no estado e no país. Então, se a gente também não contextualiza todos esses fatores, a gente valida ainda mais essas atitudes emergenciais, todas feitas a toque de caixa, quando na verdade a gente está mais ampliando o problema do que resolvendo ele. Aqui no Rio a gente costuma dizer, né, toda pessoa que entra na segurança pública, todos os secretários costumam dizer que a gente tem que combater a segurança pública pelos gargalos. Parece mais uma vez, e agora a gente tem a chegada de um novo secretário de segurança pública, parece que isso não vai ser feito. Teve um assalto lá na praia e no meio da correria eu fui pro McDonald's. Tô lá no McDonald's, apareceu 5 rapazes, ficou olhando pra minha cara. Eu olhei pra cara dele também, um já veio e me deu um soco. Quando eu vi já tinha mais de 10 pessoas que me agredindo, me batendo. A marca no meu corpo, que eles me agrediram, tô com as costas todas alanhadas. Do nada eu não sei nem por causa de que eles veio me batendo. Nossa, eu ia entrar justamente nessa questão, Edu. Eu acho que é muito importante, só para também não deixar de citar aqui, porque eu falei dessa reportagem do El País, e tem um trecho bastante interessante, assim, pra gente demonstrar justamente tudo isso que você relatou aqui, né? Primeiro que é uma situação, né, um fenômeno que se repete há bastante tempo. A gente estava aqui falando 2018, 2015. Segundo essa reportagem, desde a década de 90, esses fenômenos nas praias do Rio acontecem. É um racismo institucional, né, das polícias brasileiras, não é novo. Mas tem um trecho aqui que mostra justamente o quanto essas pessoas saindo das suas comunidades, de onde moram, elas eram simplesmente abordadas ou então agredidas por agentes que estavam ali tentando identificar quem que estava fazendo esse tipo de arrastão. E aí eles ficavam monitorando esses jovens negros saindo das comunidades para saber aonde que eles iam descer, né? Então, por exemplo, ali na região do Arpoador, que é uma região também da Zona Sul, uma região nobre e com muitos turistas, né? Isso é bastante importante. Aí tem um trecho aqui que eu queria trazer só pra gente ter uma ideia do que a gente tá falando exatamente. Vou abrir aspas aqui. A polícia chegou até a orla de cacetete em mãos e espancou os jovens que encontrou pelo caminho, nem sempre os culpados. Muitos deles, da favela da Penha, bebiam e conversavam. Momentos depois, uma ferida ardia nas costelas de Marcos, enquanto a amiga Ana reclamava que ele apenas estava sentado, sem fazer nada. Então é um exemplo de como as coisas acontecem e continuam acontecendo dessa forma, né? Olha só, Gabi, a gente vai dar um salto dos anos 90 para 2018. Veja se esses versos não dão dimensão do que acontece. A caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha. E aí logo mais, diz que malocam seus facões e adagas em sungas, estufares e calções disformes. Isso é Chico Buarque falando da letra de Caravanas, onde o Chico, né, resume muito bem o que acontece. Aqui no Rio de Janeiro acontece uma coisa muito doida, que é, a gente sabe quais são os ônibus que vão sair dos seus destinos e até onde todos esses passageiros, ou metade desses passageiros, vão poder circular. É impressionante isso. Atravessando o túnel Rebouças, esses jovens que saem do Arará, do Caxangá, da Maré, eles não conseguem chegar à praia. Qual é o nome que a gente dá a isso, se não é racismo? Qual é o nome que a gente dá a isso, se não é omissão e um vazio no plano estratégico de segurança pública que resgate, reúna todos os elementos que assegurem uma vida digna a qualquer cidadão? A gente está falando sobre dignidade, sobre direito de ir e vir. Não sobre o direito de violentar, sobre do racismo, calcados em muitas vezes em só achismos, né, ilações, porque, volto a repetir, né, eu vou pegar o meu exemplo de novo, e aí eu não estou pessoalizando, mas eu estou dando o exemplo porque tenho essas características. Se eu entro, se eu saio, é diferente de onde eu moro. Se eu sair, entrar dentro do ônibus e for para Copacabana, é diferente se eu sair da Maré, por exemplo, e tentar chegar a Copacabana. Por vezes a pessoa não chega, não consegue, porque acontecem as batidas da polícia, acontecem as batidas da guarda municipal. Esses jovens, e muitas vezes até mesmo crianças, muito jovens que acabam indo trabalhar com seus pais por serem ambulantes, acabam indo acompanhar outras pessoas ou simplesmente acabam tentando fazer uma coisa que é comum a quase todo ser humano, que é o direito ao lazer, na verdade. Deveria ser um bem comum a quase todo ser humano e acaba não sendo. E por que isso não é? Então, são vários elementos, como eu disse, né, antes de eu entrar, tinha acabado de sair uma pessoa que tinha sido violentada
mora nessa região, conseguiu atravessar o túnel, mas logo que chegou, atravessou o túnel, foi violentada. Então, de fato, a gente precisa resolver os problemas, encará-los verdadeiramente. Aí, claro, pontuar, é preciso inteligência, senão a gente aumenta o pânico e vai para essas atitudes, né, essas decisões tão extremadas que não resolvem o problema como um todo. Você vai aumentar, você vai pedir uma intervenção das Forças Armadas, da Força Nacional, que seja, como a gente está tendo agora. É gasto, é dinheiro meu, seu, nosso. A troco de quê? Por quê? A gente vai implementar uma GLO, mas é preciso uma GLO agora? A gente vai criar projetos como as unidades de polícia pacificadora, projetos que foram fracassados porque não pensavam no âmbito da segurança aliado a políticas públicas voltadas ao social. Na verdade, a ideia era aquela, mas no final das contas era o policial, e aí a gente também cabe pontuar, né? É muitas vezes esse policial tendo que resolver e ser responsabilizado por quase todas as demandas da sociedade, porque é a única instituição que dá resultado, né? Seja em número de armas apreendidas, seja em número de mortes, seja em número de operações, esse policial também tendo que cuidar e tendo que responder sobre habitação, saúde, economia. Então aqui a gente também faz essa pontuação, porque eu não quero nunca ser, Gabi, nem o santo guerreiro, nem o dragão, mas a gente tem que contextualizar todos esses fatores, porque é muito fácil a gente chegar e falar que Copacabana está sendo alvo, mais uma vez, de uma onda de violência. Você trouxe tantos elementos importantes, né, Edu? É muito importante a gente esclarecer, né, que essas ideias foram muito incutidas na cabeça das pessoas nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro e de extrema-direita, de que se você eliminar o autor da violência, o que eles acham que é o autor da violência, porque você também não tem a garantia de que essa pessoa que você está perseguindo é um criminoso, enfim. É muito frágil, não existe prova nesse sentido, né? No caso, por exemplo, desses grupos, desses moradores lá de Copacabana. Mas aí, esse criminoso, ele vira, ou esse suposto criminoso, vira um problema final da violência urbana, né? Como se a gente elimina esse criminoso e a violência acaba, e não é assim que funciona. E aí eu queria entrar justamente nessa questão das autoridades. No Rio de Janeiro, hoje, a gente vive um contexto em que a gente tem um problema muito grave entre a milícia e as facções criminosas. E eu fiquei até pensando, e eu queria te ouvir a respeito disso, né? Mas trazer uma reflexão sobre o quanto também nas raízes desse pensamento justiceiro não tá também onde surgiu as milícias, né? Porque as milícias surgiram nesse contexto de não, a gente tem que resolver o problema das facções criminosas, o problema da segurança, a gente vai proteger os moradores. E aí vira uma coisa sem controle, né? E hoje elas agem talvez pior do que as facções, ou tão ruim quanto, enfim. E aí virou tudo uma coisa só, né? Sem contar o risco, né, também de um justiceiro, de repente, fazer como vítima um membro de uma facção criminosa ou de uma milícia, né? Isso existe também. Gabi, resumindo, surgem as facções, surge a milícia por conta do vazio e omissão do próprio Estado. É muito claro isso. É muito nítido. Quando, por exemplo, você pega a raiz das milícias, a prerrogativa que fazia das milícias serem criadas naquele momento, e aí você bota pouquinho mais de 20 anos nessa linha do tempo, era justamente para promover a segurança. E hoje, olha o que as milícias se tornaram. Esse terceiro poder, esse terceiro Estado entranhado justamente onde o Estado está. É muito doido pensar que as milícias têm total conexão e relação com o poder institucionalizado. São pessoas que têm poder, muitas vezes eleitas pelo voto popular, pleito popular, ligadas a um desses tipos, né? E aí eu não consigo nem dizer se é totalmente poder paralelo, porque nós sabemos muito bem quem são os cabeças, né? Quem são as chaves desse problema. Então, eu já até me corrijo hoje quando eu falo, porque não é poder mais paralelo, é o poder institucionalizado. E aí, quando você falava, né, desse pensamento de que, por exemplo, né, as pessoas tiveram ao longo dos últimos 4 anos muito a constatação de que, por exemplo, se elas tivessem o poder bélico em suas próprias mãos, estava tudo resolvido, seja a partir de uma arma, seja a partir de uma viatura da polícia na porta, ou mais viaturas, mais presídios. Gabi, sinceramente falando, eu enquanto cidadão e enquanto jornalista, estudando sobre assuntos, lendo muito sobre, analisando outros lugares, eu não conheço ou vi até hoje lugares que
quando aumentaram a presença de agentes, quando aumentaram a presença de viaturas, quando aumentaram o poder bélico dos estados como um todo, resolveram a problemática da segurança. Até hoje, eu posso ter esse tipo de desconhecimento e atesto aqui ele agora, mas até hoje eu nunca vi, não há evidência nenhuma de que, por exemplo, se baixar hoje um tanque de guerra em Copacabana, que a questão da segurança pública vai se resolver, vai se solucionar. Assim como a gente não tem evidência nenhuma de que essas pessoas, né, esses justiceiros agora, vão conseguir resolver. Porque não vão. É uma pretensão de atuar como o Estado no vazio dele e também do Estado assentar e acenar como se isso fosse uma atitude positiva, né? Até porque, muitas vezes, a gente encara a sociedade optando por esse tipo de atitude, esse tipo de decisão, esse tipo de ação que valida muito logo o que pode vir a ser eleito como uma política, um método, um planejamento a ser feito pelo Estado. A minha pergunta sempre é, está baseado em inteligência? Está baseado em dados? Tem estudo? Está ouvindo as pessoas que realmente entendem do assunto? Que aí a gente volta na questão inicial, né? A gente não vai ter conseguido resolver absolutamente nada. E a gente tem que pensar que coexistem numa mesma realidade diferentes realidades. Como é que você consegue hoje falar de política de segurança pública para toda uma cidade, um estado como no Rio de Janeiro, com a coexistência de milícia, de facções como o ADA, que é o Amigo dos Amigos, facções como o TCP, que é o Terceiro Comando Puro, ou mesmo quando o Comando Vermelho, e ainda hoje, aqui no Rio de Janeiro, com a presença também, sabidamente, do PCC, que é o primeiro comando da capital, né, que tem o domínio do tráfico de drogas e de armas em grande escala em São Paulo e em outras partes do Brasil. Porque aí, como é que você pensa? Alguém sentar na cadeira de segurança pública, né, e falar que vai resolver isso, olha, eu diria que essa pessoa precisa e merece ganhar o Nobel da Paz, literalmente, porque não é tão simples quanto parece. E falando em sentar nessa cadeira de secretário, né, de segurança pública, eu acho muito importante a gente dizer que até pouco tempo o governador do Rio de Janeiro não tinha um secretário de segurança, porque achava que não era necessário, e o secretário que foi nomeado recentemente, ele é um aliado, né, é ligado a bolsonaristas, que é o Vitor César Carvalho dos Santos, e segundo a apuração, por exemplo, da Ana Flor, da Globo News, né, ela ouviu fontes ligadas ao governo Lula, mas esse nome, além de ser um indicado do governador, que é assumidamente bolsonarista, o Cláudio Castro, ele também quer fazer uma operação casada de uma candidatura com o Alexandre Ramagem, que é deputado federal para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, isso é muito importante porque tem vários relatos desse delegado, inclusive exonerado, depois do 8 de janeiro, porque disse que os manifestantes ali do 8 de janeiro, né, que foram criminosos, enfim, a gente sabe todo o contexto que isso aconteceu, que eles deveriam cumprir prisão domiciliar, e também chegou a dizer que poderia acontecer de não descobrirem o mandante do caso Marielle. São diversas declarações que ele deu nesse sentido. Então é bastante preocupante depois, como também a gente falou aqui, de 4 anos de governo Bolsonaro e essa mentalidade incutida na cabeça das pessoas, a gente tem um secretário de segurança que a gente sabe, o bolsonarismo flexibilizou o acesso a armas, mesmo isso não tendo evidência científica, porque segurança pública também é baseada, né, em evidências científicas, apesar da gente não aplicar isso aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo, já que você citou o exemplo do 8 de janeiro e essa correlação das pessoas, os extremistas que fizeram tudo aquilo, tendo, né, conexão com agentes públicos de grande importância para a cena política brasileira. Há pouco mais de 1 mês e meio, o Rio de Janeiro sofreu uma onda de ataques coordenados a partir da morte de um traficante. Metade do Rio de Janeiro parou, sobretudo as zonas oeste e norte do Rio, onde há uma concentração imensa, por exemplo, da milícia. Naquele momento, não se sabia ao certo quais seriam as medidas tomadas pelo então governador Cláudio Castro e o próprio governo do estado, porque existia um vazio até pouquíssimo tempo dessa pasta que durante 4 anos ficou sem existir. Naquela ocasião, que gerou todo o conflito nessas 2 zonas, as zonas oeste e norte do Rio de Janeiro, impactando mais de
500 mil de pessoas, comprovado, a gente tem os números, regiões ficaram cerceadas, transporte público teve que parar, os ônibus foram ateados fogo. Aquele momento, o governador do Rio de Janeiro lavou as mãos e a situação se resolveu da seguinte forma: as pessoas que a milícia tinha entrado em conflito, a partir de uma operação da Polícia Civil, um traficante da milícia tinha sido morto, o que gerou todo esse mal-estar entre esses poderes que coexistem sendo pertencentes à mesma base. E aí, naquele momento, o governador lavou as mãos. Menos de 24 horas depois, o caso se deu por solucionado, porque tem apurações, matérias saíram a respeito de que o próprio tráfico tinha encampado a responsabilidade de resolver a situação frente às milícias. O que eu estou querendo dizer com essa dinâmica é: o novo secretário vai conseguir atuar dessa maneira, pensando no combate a essas facções, no combate à milícia, sabendo muito bem que fazem parte do poder institucionalizado, sendo ele, tendo essa vasta biografia pregressa ao cargo de agora, total até ligação com pessoas que estiveram muito perto de estarem realmente comprovadas a esse tipo de facção, situação, ele vai conseguir atuar? A gente consegue imaginar que dessa pessoa, desse lugar, desse novo elemento dentro desse jogo, essa pessoa vai conseguir fazer o seu trabalho plenamente? Eu fico com algumas dúvidas. Eu não sei se eu tenho todas as respostas para quase todas as interrogações que eu levanto, mas definitivamente a minha única certeza é de que a gente não vai ter nenhuma resolução, a gente não vai ter nenhuma solução, e aí mais uma vez enxugar gelo, é o que a gente tem feito. E aí, Gabi, você me permite, não só a esfera municipal, não só na esfera estadual, mas analisando frente a, claro, algumas operações importantes, como a da semana, que prendeu mais de 43 mil armas que chegaram do Paraguai até aqui. Pouco, se não esses poucos eventos, passados 12 meses de governo, não há nenhum plano nacional de segurança pública. Não há. Então, quando a gente pega a pirâmide, fica muito claro qual é a disposição dos atores e qual é a disposição de cada ente e do próprio Estado como um todo, Você vê, 12 meses, qual é o plano nacional de segurança pública encampado pelo governo Lula para que a gente consiga caminhar e consiga realmente entender as dinâmicas dessa temática que custa muito os cofres públicos e custa muito porque diz respeito sobre todos nós. Muito importante, Edu, essa conversa com você. Quero te agradecer muito aqui. Só para fechar essa nossa conversa, eu acho que vale muito a pena trazer um dado aqui que eu ouvi no podcast do Nexo, Durma Com Essa, de que as vítimas dessas ideias de justiça com as próprias mãos, desses grupos, elas têm o mesmo perfil dos que sofrem com os altos índices de homicídio no nosso país, E aí, qual é o perfil dessas pessoas, São homens, são jovens, negros e de áreas periféricas. É isso, exatamente isso. Muitas vezes, enquanto agentes de segurança pública atuando em regiões, claramente, pode não ser a que ele reside, mas de alguém que ele conhece, um familiar, um parente, pode ser o caminho dele para o trabalho e ele ali, num trabalho de vulnerabilidade, se colocando também em vulnerabilidade. A gente sabe de como estão as instituições e do quão escasso, são os instrumentos, viaturas datadas, armas que a gente sabe muito bem que não são novas, nenhum arsenal novo, armas muito velhas, carros, enfim, instrumentos de trabalho que o colocam mais em vulnerabilidade do que propriamente protegendo quem ele deveria proteger, A gente também tem que humanizar, Esse cidadão também é um cidadão que está sofrendo com a dinâmica da segurança pública. Então, humanizar também, Porque muitas vezes a gente fala, e aí até os agentes de segurança pública se veem nesse lugar, São tão pegos para Cristo por serem quem atua e serem quem respondem, que muitas vezes a eles são apagados também esse espaço de cidadão comum como todos nós. E aí o que você traz é muito importante, São figuras que têm as mesmas características das mesmas pessoas que sofrem com essa problemática. É isso, que importante essa conversa. Bom, o diálogo é o primeiro passo, para a gente dar nesse sentido. E com certeza ter um plano, como você disse, para a segurança pública é o mínimo.
que a gente precisa para olhar para esse caminho com um pouquinho mais, né? É difícil, né, Eduardo? Mas com um pouco menos pessimismo, vamos dizer assim, né? Em relação a isso. Quero te agradecer muito pela conversa. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Seja muito bem-vindo sempre ao Em Detalhes, ao ICL. Fica o convite para você voltar sempre. É um prazer te ouvir. É muito bom ouvir pensamento tão esclarecido a respeito disso, né? A gente precisa ter esse diálogo. O jornalista Eduardo Carvalho conversou com a gente aqui a respeito dos justiceiros. Gabi, super obrigado, sempre às ordens. Um beijo, até uma próxima. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação do ICL Notícias. Gente, no dia 17 de dezembro tem aula aqui do Eduardo Marinho no ICL. Não esquece, às 8 horas da noite, vai ser um domingo. A aula vai ser A Indignação como Filosofia de Vida, uma reflexão que vai fazer você questionar o sistema. Então, para você ter acesso a essa aula, você precisa fazer a sua inscrição aqui no ICL. A sua vaga você garante se inscrevendo em icl.com.br/emdetalhes. Muito obrigada a você que permaneceu até aqui. Um abraço, até segunda-feira. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovanni Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Denis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios de Portal Metrópolis, ICL Notícias e SBT Rio.